Vita da Silva, Saúl João Coutinho e falecidos da família, Creuza Maria de Jesus e falecidos da família, Maria Soledade Santos da Luz, 12 anos, Teobaldo Macedo de Moraes, Dorilson Oliveira de Moraes, Antônio Adelino da Luz, Gerolina Cardoso Moura, Ezequiel Moura, Maria Rosa Cardoso de Sena, Nicérgio Benedito Guarnieri, Antônio José Guarnieri, Antônia Beraldo Guarnieri, Francisca Maria de Jesus e toda a família Muritiba, Belarmina Ribeiro de Souza e falecidos da família, Hermes Guarnieri, pelas almas do purgatório, Alice Oliveira de Santana Santos, Lindaura Vieira de Santana Santos, Antônio Otávio Costa Santos, Gildásio Rodrigues de Oliveira, Walter Moreira Reis, 3 anos e falecidos da família, Marcone Santos da Silva, José Batista dos Santos, Eremita Rosa dos Santos, Gabriel Ribeiro Neiva Lima, 32 dias, Gildete Almeida Santos, Elídio Guabiraba Rodrigues, 10 anos, Alain Menezes de Oliveira Andrade, 9 meses e falecidos da família, Eunice Alves de Oliveira, menininho, falecidos da família, Ostácia da Silva Andrade, Niquinha, e falecidos da família, Yolanda da Silva, Landinha, Miguel Pereira de Souza, Dulceline Oliveira e falecidos da família, Elza Rodrigues e falecidos da família, José Vieira e falecidos da família, Jaelson de Jesus, 3 anos e 10 meses, Joana Macerina de Jesus, 30 anos, Manuel José de Jesus, 16 anos, Antônio Macerino de Jesus, 11 anos, Estelita Silva Gouveia, José Vicente Gouveia, João Olímpio de Oliveira, Lindinaldo Olímpio de Oliveira, Leodalto Olímpio de Oliveira, Lindinalvo Olímpio de Oliveira e Alexandre Santos Gabriel. Em ação de graças ao Divino Espírito Santo, a São Benedito, a Santo Antônio, a todos os santos, pela recuperação de Álvaro Macedo, a Santa Luzia por um pedido, a Santo Antônio por um pedido, a Nossa Senhora das Dores, a Cristo Rei, ao Divino Espírito Santo, ao Bom Jesus da Lapa, a Santa Luzia, pela aniversariante Carla Maiga Ribeiro da Cruz da Silva. Irmãos e irmãs, assim como Maria e os apóstolos, reunidos no cenáculo, receberam o dom do Espírito Santo, também nós, na mesma fé e na mesma esperança, estamos aqui para celebrar o dom do amor de Deus, recordando o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja nascente. Celebramos hoje o domingo de Pentecostes. O mistério pascal chega à sua plenitude com a vinda do Espírito Santo, que une todas as línguas, raças e povos, impulsionando-nos a viver o amor verdadeiro. Desfrutemos deste dia e deixemos o mesmo Espírito renovar nossa fé e nossa vida, tornando-nos cada vez mais autênticas testemunhas de Cristo. De pé, vamos receber a procissão de entrada, os coroinhas, leitores, ministros extraordinários da comunhão e o celebrante Padre José Vieira cantando. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a igreja de Cristo crescer. Estaremos
aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama. Tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus
Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificai vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo, e realizai agora no coração dos que creem em vós as maravilhas que operaste no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos,
cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, eles perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje sejas-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, envia
de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém, 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 amém. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse:
a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus estimados. Depois de 50 dias da Páscoa do Senhor, a grande efusão na igreja acontece. Assim, a plenitude, agora a igreja está repleta. Ora, São João Evangelista, no seu evangelho, descreve para nós a bondade de Deus. O Verbo que estava junto do Pai, o Verbo que se faz carne, habita entre nós, nos redime, vai destruir a morte para nos dar a vida eterna. Esse Verbo sobe para o Pai, a ascensão que celebrávamos, portanto, na semana passada. Subindo para o Pai, do Pai e do Filho, agora, portanto, procede o Espírito Santo. E assim, realmente, a igreja vai estar plena. Realiza-se a sua plenitude, o Espírito Santo que agora, descendo e estando na igreja, nos cristãos, agora eles estão animados. A alma da igreja, o Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona a missão, que nos faz, portanto, agora perder o medo. Tenha coragem de anunciar, não temais porque temer e nem as portas fecharem. Abram, o Espírito Santo entra, e a porta que você vai abrir é a do seu coração, para que ele faça morada e ali estando possa produzir os frutos. Quais frutos? De bondade, de mansidão, de amor, de paz, como nós ouvimos, portanto, no Evangelho por 2 vezes, aqueles homens com as portas fechadas, tomados pelo medo, Jesus entra, invade, ali, portanto, onde estavam, e ali realmente deseja o quê? A paz, porque a paz, nesse caso, quando reina, quando está nos nossos corações, não tem espaço mais para o medo, não tem espaço mais para que realmente fique agora, sabe, como que na verdade ali aprisionado, deve sair. E a partir do momento que sopra o Espírito, ali, portanto, a missão da igreja começa, ela mesma é impulsionada a sair, a evangelizar, a demonstrar e a desbravar, portanto, e anunciar a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor, que de fato na segunda leitura nós escutamos. Tão belo, portanto, ali, quando de fato, não? São Paulo vai dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo, ninguém pode dizer que Ele é o Senhor. Mas no Espírito Santo, nós podemos afirmar. Ora, reconhece a diversidade dos dons, mas sabe, portanto, que um só o Espírito que inspira todos os dons. Dos carismas, pela mesma forma, das diversidades na igreja também, mas há um só Senhor, um só Espírito, que mantém a unidade e a comunhão, e aquilo que de fato escutávamos ontem, na vigília, na preparação para a festa, a solenidade de hoje, diante da Babel, da confusão, da falta de entendimento que aqueles homens de fato criaram, porque fizeram empreendimentos sem Deus. Agora, portanto, a nova missão da igreja é diferente. Esse empreendimento que tem o próprio Senhor como alicerce, pedra fundamental, e o seu Espírito que nos une, agora, portanto, leva o quê? Mesmo na diversidade de dons, carisma e segmentos, portanto, enquanto vocação ou chamamento, todos reconhecem o mesmo Senhor.
todos proclamam o mesmo Espírito e o mesmo louvor, portanto, é dado. Isso é a beleza, portanto, da nossa igreja. E essa efusão permitiu, meus estimados, o quê? Essa comunhão, essa unidade. Aquela Babel, não há mais espaço no coração do cristão, porque no seu coração impera e reina, e deve imperar e reinar sempre o Espírito Santo de Deus. Ora, essa belíssima solenidade da efusão, do derramamento, também nos convida, sem dúvida, assim como cristãos que somos, tantos que já receberam o sacramento da confirmação. Por isso, com o batismo recebemos o Espírito Santo, com a confirmação, portanto, os dons e os carismas, tudo aquilo que de fato o Espírito Santo agora nos compõe, nos reveste. Porém, uma pergunta deve fazer-nos, ou devemos fazer, uma vez que recebemos o Espírito Santo, os seus dons e os seus carismas, nós estamos de fato permitindo que esses dons e esses carismas produzam os frutos? A começar pela paz interior, a começar, portanto, por aquela, digamos, aquela paz que é tão diferente, aquela bondade que deve brotar no nosso coração, aquela mansidão tamanha, a serenidade, que é o contrário da agitação que nos perturba, aquela serenidade nos comunica, nos coloca diante de Deus e faz com que possamos perceber a ação do seu Espírito. Será que de fato essa bondade se encontra no nosso, no meu, no teu coração, como fruto? Será que essa paz de realmente estar? Será que na verdade fizemos a limpeza devida, tirando todo o rancor, ressentimento, mágoas, ódio, para que de fato o Espírito do Senhor entre e habite? E essa luz, portanto, que dissipa as trevas, agora possa habitar e ali permanecer para sempre? Isso é Pentecostes, meus estimados. Pentecostes é a festa da efusão. Pentecostes é a festa, portanto, onde de fato os corações recebem o Espírito Santo e proclamam que vale a pena servir o Senhor. E que esse mesmo Espírito nos impulsiona a servir. E servir, portanto, é a missão de todo cristão. Não animado por qualquer espírito, mas pelo Espírito de Deus. Que une, que congrega, que nos faz, portanto, viver na comunhão e que faz reconhecer o único Senhor e que manifesta a mesma alegria, como nós escutamos na primeira leitura. Aqueles discípulos reunidos, recebendo, portanto, o Espírito Santo. Depois, portanto, daquele momento, Pedro assumindo a missão da igreja que Jesus lhe confiou, aquele discurso, portanto, tamanhamente cheio de tanto entusiasmo, porque o Espírito Santo de Deus estava ali presente. Quantas pessoas se converteram pelo entusiasmo do Espírito Santo, que naquele pescador da Galileia agora se fazia presente. Não tinha mais o medo, tinha o destemor, a capacidade de falar, a parresia do Espírito Santo, a força que vem do alto. E ali Pedro, portanto, conduzia a barca do Senhor. Até hoje, portanto, essa igreja continua sendo animada. A todo momento que um cristão, que uma criança, ou um adulto, ou uma pessoa é batizado, o Espírito Santo de Deus se derrama. Permita agora, portanto, os frutos e os seus dons e os carismas frutificarem. Esse é o nosso desejo. E nessa solenidade queremos sim pedir que esses frutos possam brotar para que nossas famílias sejam melhores, nós, enquanto tal, pela mesma forma, a nossa sociedade, porque o Espírito Santo de Deus impera, e onde ele impera, o espírito do maligno, portanto, dispersa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos os nossos pedidos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pela Santa Igreja de Deus, para que, cheia dos dons do Espírito Santo, seja reunida e confirmada na unidade, oremos. Mandai o vosso Espírito. Pelo Papa Leão XIV, pelo nosso bispo, seus presbíteros e diáconos, para que Deus lhes conceda em abundância o espírito de sabedoria e de santidade, oremos. Pelos responsáveis políticos dos povos, para que promovam a solidariedade entre as nações e a justa distribuição dos bens em toda a terra, oremos. Mandai, Senhor, o vosso Espírito. Pelos que são vítimas da fraqueza humana e dos extravios do próprio coração, para que o Espírito do Senhor os ilumine, oremos. Pelo povo de Deus aqui reunido e pelos fiéis da nossa diocese, para que o Espírito nos faça crescer na caridade, oremos. Isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Uma terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é o germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar, que este trigo madura a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará. E o fruto da terra surgirá, brotará pela força do vento e da chuva, e do sol que resina em calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta, o pão e o vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará.
Ora, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua santa Igreja. Concedei, nós os pedimos, Senhor, que conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que em comunhão com o vosso Filho unigênito se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que no início da Igreja nascente infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças,
partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças e sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos que intercedem por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz, a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, Papa Leão, com o nosso bispo, Dom Hernaldo, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reuniste na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a Ele, esperamos também nós saciar eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Cantar a beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem livrar-nos do mal. Vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Falar do teu filho às nações, vivendo como ele viveu, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem cuidar do que é teu. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Viver o perdão sem medida, servir sem jamais condenar, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem conosco ficar. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Erguer os que estão humilhados, doar-se ao pequeno, aos pobres,
missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças redobre. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar como a luz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos conduz. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Andar os caminhos do mundo, plantando teu reino de paz. Missão do teu povo escolhido, Senhor, nossos passos refaz. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unido teu povo a caminho. Fazer deste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. Missão do teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa vida. Dá-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa sobre nós, somos todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Traz unção a nós, Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa.
Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa sobre Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom dual do Espírito Santo nela continue sendo a sua força e o alimento espiritual que recebemos, e aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Bom, meus estimados, não? Agora às 9 horas, o cortejo, não? Saindo daqui da Igreja da Missão, às 10 horas, a Santa Missa Solene, e após a Santa Missa Solene, o sorteio do novo imperador e alferes, não? De modo que continuemos em oração e que o Espírito Santo de Deus infunda em nós a capacidade de servir, e esse mesmo Espírito, portanto, nos faça amar a Santa Mãe Igreja, não? E amanhã, como já é de tradição, São Benedito, não? E logo após, nesse caso, na terça-feira, já começa o tríduo, no primeiro dia, não? Em preparação para a festa do nosso excelso padroeiro Santo Antônio. Por isso a motivação, o ânimo e também a colaboração, porque começamos os nossos festejos, não? E precisamos estar presentes e ao mesmo tempo também ali contribuindo e colaborando segundo a vontade do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons no mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os nossos corações de todo mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. O Espírito Santo me faz suportar. Ele faz o pequeno ser grande, o sofrido mais forte. Ele faz o mais fraco ser uma graça maior. O Espírito Santo de Deus é amor, é poder. Esta força que fez João Batista
Batista fala, este vento que me trouxe aqui. Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz. Esta força que fez João Batista fala, este vento que me trouxe aqui. Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz. Eu bendigo este fogo que vem lá do céu, clareando os meus passos, mostrando o caminho do Pai. Ele faz maravilhas na terra e renova o meu ser. Eu bendigo ao Senhor que me deu este céu, este dom. Esta força que fez João Batista falar, este vento que me trouxe aqui. Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz. Esta força que fez João Batista falar, este vento que me trouxe aqui. Eu só sei que eu não vou mais deixar de ser luz.